Salve, salve aí, rapaziada! Galera, que felicidade, né? 41º episódio aqui do Mangatalks. Estou feliz demais, rapaziada, com a galera que tá chegando aí. Galera, ó, e como sempre, né, meu? Como todo programa aqui, pedir pra vocês demais. Galera, deixa um like aqui, rapaziada, tá? Seu like é muito importante pra gente, tá? E compartilha esse vídeo com quem precisa conhecer um pouco mais sobre a história dessa pessoa que chegou aqui. Galera, ó, hoje a gente tá recebendo uma pessoa muito especial aqui, cara, tá? Ó, ela é empreendedora digital, tá? Ela criou um e-book, pessoal. Aliás, é uma série de e-books, tá? Onde ela compartilha vivências da sua vida, tá? E reflexões sobre os seus relacionamentos. É muito legal. E a gente vai bater um papo com ela aqui. Seu nome é Jaqueline Alves! É isso aí, Jaque, beleza? Como é que você tá, meu? Beleza, Cláudio. Seja bem-vinda a esse humilde programa, tá? Obrigada, eu que agradeço. Galera, para dar contexto pra vocês aqui, galera, no programa passado, no episódio passado, a gente teve aqui a presença de um cara que foi sensacional, a presença dele aqui, tá? O Nescau, o trompetista, foi muito legal e acabou que a gente fizemos algumas conexões. E eu vou trazer algumas meninas aqui pra gente conversar, tá? Indicação do meu grande amigo, do meu brother Nescau aí. Agradecer demais ele, deixar um beijo pra ele. Com certeza, nessa hora, ele já deve estar lá na Europa já. Super Mario. Super Mario. E é isso, gente. Então, aí, o que acontece? Acabou que a gente conheceu, que eu conheci um pouco da Jaqueline Alves. Só que assim, Jaque, pra dar contexto pra audiência, pra mostrar pra rapaziada quem é a Jaque Alves. A Jaque, uou! A Jaque é uma empreendedora digital, uma mãezona, uma mulher guerreira da vida real. Legal. Uma pessoa que corre atrás, que batalha, que já superou desafios assim, onde pra ciência, ela já estaria louca, internada, maluca. Eu sou brasiliense, candanga a gente fala, mas sou nativa Ribeirão Pretano, então a gente tem história aqui nessa cidade desde pequenininha. A gente passou por muita coisa e estamos aí. Mãezona, firme e forte, guerreira. E uma mulher que, aí, falando da Jaque, ela equilibrou o universo digital com a espiritualidade. Sim. Eu juntei as duas coisas e hoje a gente criou uma vibe. E agora tá jogando pro universo tudo isso. Ah, sim. Mas tem que jogar, tem que jogar. Cara, ó, bom, pessoal, é o seguinte, pra dar contexto aqui da nossa conversa, o que acontece? Uma das coisas que fiquei super interessado em bater o papo com a Jaque, até de chamar ela aqui pra gente vir falar, é sobre os e-books, né? Que eu achei que são muito bacanas. Assim, apesar que eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô no primeiro volume ainda, não consegui ler tudo ainda, tá? A gente conversou, como a gente conversou durante a semana, né, Jaque? Não deu tempo ainda. Mas assim, o pouco que eu vi, já achei super legal. Eu falei, pô, meu, de repente é uma história bacana, uma coisa que de repente vai criar identidade com a rapaziada que acompanha aqui. E seria muito bacana você vir aqui e falar um pouquinho. Então, Jaque, assim, como que surgiu as ideias? Como que foi aparecendo assim, pô, meu, cara, eu preciso contar isso pra rapaziada, eu preciso levar isso pras pessoas. A ideia de trazer os livros. Então, na real, assim, né? Eu sempre tive a ideia de escrever sobre a minha vida, porque tem um histórico bem extenso mesmo, da Pixar e Netflix, real. Sim. É drama, apesar de eu detestar o drama na vida. Qualquer coisa de drama eu tô correndo, mas a minha vida foi um drama. Mas foi um rolê de muita superação. Então, assim, sempre pensei em escrever, mas eu nunca tive atitude. Sempre falei, um dia, quando eu ficar velhinha, quem sabe eu faço um livrinho, alguma coisa. Planta uma árvore. Eles falam isso, né? Eles falam assim, você planta uma árvore, tem um filho, né? E escreve um livro. Então, tipo, eu já pensei que isso era algo bem longo, mas aí veio uma mudança de vida, né? Um movimento novo na minha vida, casa nova, apartamento novo, tudo. E eu já sou envolvida com o digital, com marketing digital. Eu comecei criar alguns infoprodutos, fazendo freelance e tal. Quando eu vi, eu falei, cara, eu posso ser um infoproduto novo. Sim, claro. Que a ideia do e-book, falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável e a essa transformação universal. Porque, assim, tudo que eu passei, eu desejo que ninguém passe. Eu desejo um mundo livre, leve, feliz. Todo mundo seja bem resolvido, plenas. Mulheres nem se fala. Então, isso veio no impacto. Eu falei, agora é hora, eu vou escrever. E aí, eu escrevi um trecho. Daí, isso virou um primeiro volume com uma puta identidade. Eu mesma fui me identificando ali. Falei, cara, é daqui. Saiu o primeiro volume, A Menina Queria Ser Amada, que é um texto que parece bonitinho, mas na realidade tem uma pegada meio triste. Não é uma história bonita, porque
Enfim, daí veio todo esse contexto de escrever, começou o primeiro volume e já tem o prospecto aí para mais 8 ou 10 volumes dentro dessa série que chama Sem Máscaras, né? Que Sem Máscaras a gente tá tirando as máscaras. Eu tiro a minha e também tô tirando a de quem passou. Então, é viver na real, na base e um motivo de transformação e libertação emocional. E eu falei, agora vambora. Então, saiu o primeiro volume e tá chegando mais. E a reflexão é justamente pra gente reconhecer a menina. Passou várias coisas, várias mulheres se identificarem com a menina que foi machucada, foi invalidada na infância. E isso tem que ser transformado. Mas se você não olhar pra criança, você não muda. Então, daí veio o start e vambora. Elevando consciências e trazendo reconhecimento. Sim. Então, pelo pouco que eu vi, né? É o lance de você transformar, né? Eu tava vendo aqui. Bom, eu vou. Depois o que acontece? Eu vou. Primeiro, pessoal, eu vou. Depois a gente vai dar uma passada pelas redes sociais da Jaque pra gente mostrar um pouco, né? Até de repente, eu vou pedir permissão pra ela, claro, né? Mas a ideia é a gente mostrar pra vocês também aqui como que o livro é feito, né? Um pouco eu acho que seria muito bacana mostrar, pelo menos do que eu vi, né? Fala pra mim sobre os volumes. Então, acho que seria bacana pra gente mostrar pro pessoal. A gente tá no primeiro volume, né? O primeiro volume é o primeiro. Isso, exatamente. Isso. É o primeiro volume. Os outros estão a caminho. Sim. Falta pra elaborar o portfólio. Porque é uma pegada complicada. Quando você tá falando da sua vida real, cara, é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque você envolve milhares de pessoas que te conheceram, que passaram na sua vida. Tem que ter um puta respeito com isso. E você tem que se respeitar também pra não se perder, mas passar a ideia que tem que ser passada. Porque o grande rolê desse e-book, dessa série Sem Máscaras, cara, é porque muitas mulheres, vamos falar muitas pessoas, claro que eu tenho um público fidelizado, que é o público feminino, mas muita gente passa a vida calada. Sim. Sem ser o que é, sem se permitir viver a sua máxima essência, a sua máxima potência. E isso, todo mundo tem um problema de infância. Quando muita terapeuta fala, a criança interior precisa ser reconhecida. É um fato. Eu lutei anos pra querer olhar pra essa menina e falei, agora eu vou olhar pra ela e vou me dedicar um tempo aí e vou compartilhar isso com o pessoal, que é importante também, né? E isso faz uma mudança real na vida das pessoas. Cria realmente uma identidade. Quando você vê, você se identifica, você vê uma cena aqui, você fala, cara, eu já passei por isso. Sim. Né? Eu me identifico com diversas pessoas, diversas coisas na rede. Então, o intuito é esse, é pra identificar e reconhecer pra curar. Sim. Porque eu tô com 44 anos e eu tô me curando ainda, claro, de falar. Claro. Tô em reconstrução. Mas se eu não olhar pra essa criança depois dos 40, cara, não tem mudança. Sim. Então, esse é o processo. Então, é sem máscaras. Alegria de uns e tristeza de outros, mas é sem máscaras. E sabe o que eu achei legal? Eu tava vendo o preâmbulo do livro e tava vendo algumas coisas que são muito bacanas, assim, que eu percebi que você primeiro, você faz você faz um apanhado geral ali, falando que esse lugar não é um lugar pra expor ninguém, né? Mas assim, são pessoas reais. E como você lida, assim? Porque são pessoas reais que estão ali, você tá falando sobre pessoas reais e, assim, tem nome nos bois ou não? Não tem. Só as histórias são reais, mas é fictício os personagens. Na verdade, eu nem dei nome aos personagens. Sim, e os próximos volumes também, que são mais picantes ainda, também não vem com nome. É só a experiência em si. E aí eu deixo aberto, porque assim, cara, 7 casamentos. E entre relacionamentos no meio. Então, assim. Você casou, você tem 7 casamentos? 7 casamentos. No papel, um oficial, mas foram 7 casamentos. Sim. Mesmo. De dividir as escovas, dividir o rolê. Filho na escola, meus filhos passaram, né? Tiveram padrastos. Vixe, foi uma longa história. Foram vários relacionamentos. E todos conturbados, porque a menina queria ser amada, nunca foi ouvida, né, bem? Sim, então, sim. Vem daí esse rolê todo. Mas a história é bonita, porque é superação. Nós estamos aqui, firmona. Não, e outra coisa, sabe? Eu tava vendo também que são várias reflexões, né? Sim. É o seu ponto de vista ali, né? Sim. E você falou uma coisa, né? De tocar pessoas, né? Não tem nomes, né? Nas pessoas, lógico. Mas tem todo um contexto poético. Mas é envolvente e direto. É um poético, mas é envolvente, é direto. Não é uma leitura cansativa, que vai direto ao ponto. Então, até quando a gente fala de abusos, um exemplo. Tem vários trechos no meu Instagram que eu subo várias imagens de IA. Porque todo o meu conteúdo também é criado dentro de IA, com os meus prompts, com o meu rolê. Eu sou aquela que faz tudo. Eu sou a minha agência. Já tive muitos funcionários, já tive empresas e tal, mas hoje eu sou aquela que faz tudo. Sim. É uma escolha mesmo de fazer com a minha mão, até chegar a hora de fazer uma equipe de novo. Sim. Então, o cuidado de não colocar nome de ninguém, porque não é pra... Eu não quero queimar não ninguém, não é cara. ideia, não é eu essa. não quero ferrar com ninguém, senão eu vou ferrar
com a minha mãe, com meu pai, com todo Sim, mundo. sim. Não, cara, vamos colocar isso num contexto. Porque eu não tenho mágoa, eu não tenho raiva. Eu tenho que olhar pra tudo isso, que é a história do e-book, com verdade, com amor, com superação e o reconhecimento de uma mudança. Porque é preciso mudar, identificar padrões para não se repetirem. Sim, sim. Então, sem ferir ninguém, eu não escrevo pra chocar, eu escrevo pra libertar. Sim. É diferente. Não, legal. Ó, depois eu acho que seria até bacana a gente voltar um pouquinho nesse ponto aqui sobre IA, como você usa isso aí no seu negócio, né? Até para você escrever o livro aí. Mas, ó, uma das coisas aqui que eu até separei sobre o livro aqui pra gente falar, sobre as reflexões sobre as vivências, né? Eu vou compartilhar com o pessoal, tá bom? Aí depois, qualquer coisa, você fala, ó, tem spoiler demais, aí eu paro. Tá suave, tá suave. Ó, mas uma das coisas tá aqui, ó. Eu achei muito legal, assim, forte, na verdade, né? Ó, eu não tive tempo de me descobrir. Mal tinha entendido o meu corpo, já estavam tocando nele. Longe de aprender a me amar, eu já entregava o amor que eu nem sabia direito como era. Né? É um trecho e é forte porque... Eu vou até ler a segunda parte também. Tudo bem, né? Não tem problema eu ler, né? Não. Porque isso aqui, na verdade, tá no preâmbulo ainda, né? Antes de começar a história. Aí eu vi aqui, ó. Perdi minha virgindade aos 14. Fui mãe aos 16. E no meio disso tudo, ainda era só uma menina. Uma menina com um coração cheio de sonhos, acreditando que o amor iria me salvar, né? Olha como que é forte isso e é uma realidade. Porque o que acontece hoje em dia, isso eu não tenho filho, mas deve acontecer muito ainda na vida das pessoas, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais cedo ascendendo para a vida sexual, né? E para cá, assim, estão acontecendo as coisas. Muitas etapas estão sendo queimadas, né? E você está compartilhando isso. Então, qual a importância de alertar as pessoas, de falar para as mulheres sobre isso? Então, a importância é a gente, né, identificar, quando fala aí, né, tipo, eu nem sabia o que era amor direito, já estava sendo tocada. Por quê? Isso vem num contexto raiz mesmo, pequenininha. Muitas mulheres, eu já fiz várias histórias e até hoje eu não encontrei nenhuma. Eu gostaria muito de encontrar uma que falasse assim: eu nunca fui tocada, eu nunca fui abusada. Sim. Que na realidade, eu mesma fui entender o que era abuso depois de mais velha, cara. Sim, sim. Várias situações, quando a gente é nova, a gente normaliza. Sim. Porque a gente acha, é um carinho, ele tá sendo legal. Ou o pai e a mãe, né, te obriga. Não, fala bom dia pro cara, o meu amigo. Sim. Seja boazinha, seja... Sabe? Então, esse contexto é realmente de uma menina que foi tocada muito cedo, indevidamente. Sim. Né? Eu normalizei isso porque eu achava várias coisas. A mulher se culpa, ela acha que ou o meu short, mesmo criança, tava muito curto. Sim. Cara, é um regaço mental que acontece, sabe? O patriarcado fez isso com as mulheres. É foda, velho. E aí, esse contexto deixa claro essa menina que precisa ser enxergada. Por quê? Tudo isso aconteceu. Ela foi lá, 14 anos, perdeu a virgindade rapidamente, sem prazer, sem orgasmo, porque eu não sabia o que era isso. Sim. Com 16 anos já foi mãe. E por que já rapidamente esse ser mãe? Porque a ausência da infância. Sim. De validação, de conforto, de acolhimento. Eu cresci sendo o quê? Você é forte. Sim. Você é madura demais pra sua idade. Eu já queria... Nossa, nem parece que ela tem essa idade. Nossa, essa menina é muito madura. E eu gostava de bancar isso, porque isso me deixava forte. Sim, sim. Mas era porra nenhuma. Sim. Era uma menina carente, cheia de problema, querendo colo, querendo validação por um simples desenho, por uma dança na escola. Sim. Cara, e não tinha. E não dá pra culpar ninguém, volta a falar. Por quê? Porque cada pai, cada família entrega aquilo que aprendeu. Sim, sim. Então não é sobre culpa, mas é sobre um contexto familiar que dificulta o teu rolê na caminhada, cara. Sim, sim. Então, isso é extremamente bacana para enxergar essa mulher que precisa ser vista e que não percebeu que não teve amor, afeto logo cedo. Ela precisou se entregar rapidamente para poder ver se encontrava isso que ela nunca teve. E disso vai só ladeira abaixo, enquanto você não reconhece esse processo. Sim. E aí não é sobre o outro, é sobre você que não compreendeu. Mas o outro acaba ficando como culpado porque você não entende o processo. Você se permite 1 milhão de coisas que não é pra você, não é o que você quer viver. Mas você acredita que você deve fazer algo para pertencer, para existir. Você deve se
se abrir, você deve ser mais leve, mais doce, mais amorosa para receber esse amor. Porque senão você não é merecedora. Sim. Então você entra num condicionamento por causa dessa infância falhada. Entendeu? Então a menina mostra isso, cara. É doloroso. Te falar a real, quando eu comecei a escrever esse e-book, eu coloquei nos stories várias vezes. Falei, gente, tá difícil continuar. Porque, cara, começou a me arregaçar por dentro. Sim, me sim. doía Você vai de verdade, mexendo no baú, me né? mastigando. Falei, cara, eu nunca senti isso, já senti tanta coisa. Mas isso foi me doendo. Chorei igual criança. Falar, cara, eu não acredito que isso Ao mesmo tempo é aconteceu. libertador, né? Eu acredito, né? Pra caramba. Porque em 2 meses, eu mesma, assim, eu já transformei pra caramba. Sim. Coisas que era difícil de olhar, ou nem aceitava. Sim. Hoje eu vejo e falo, cara, tem uma nova passei ótica. de fase. Entendeu? Legal. É bem isso. E tipo assim, você acredita? É porque assim, a gente viveu em tempos diferentes, né? Eu tô falando a gente porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Então a gente até na parte de criação, você acha que modernizou um pouco acaba que a informação, essa modo, é outra geração. Você acha que isso ainda permeia ainda os lares, assim? Cara. Ou você acha que não? Você acha que de repente você acha que com a informação acaba que as pessoas estão tendo um olhar mais não clínico, mais cirúrgico pra você, que nem você é mãe. Cara, você posso consegue falar perceber na isso? real, percebo, mas acho que banalizou demais. Eu tenho filhos, né? Ó, eu tenho o Gabriel de 27, Bruna de 22, Nossa, um filho de 27. Antônio de 14 e Beatriz de 5 anos. Sim. Então, assim, eu vou falar pela adolescência agora. Veio dos demais, já veio uma outra geração, a Bruna e o Gabriel, mas agora eu vou falar da geração desses 14 anos do Antônio, tá com 14 anos, tudo que eu vejo hoje. Cara, tá completamente banalizado. E aí tem hora que eu penso, falo, cara, na minha época, a gente não podia falar. O sexo era um tabu. Hoje ele é falado explicitamente. Sim, sim. Sabe quando eu vejo que não tem não tem um meio termo, assim, uma base de educação pra isso. Sim, não sim. teve lá atrás e não tem hoje, porque hoje também abriu demais. Não, eu acho que, desculpa até te cortar, mas assim, eu acho que até tinha lá atrás, mas era muito superficial. Isso eu falo da escola, eu falo sim, didaticamente, tô falando. sim. Só que era muito superficial e tinha um tabu também dos pais. Porque era muito difícil pra um pai falar com o filho sobre sexo, né, cara? Imagina, não tinha como falar nada, não. Os pais olhavam, a gente já baixava a cabeça. Exatamente. A geração hoje em dia, você olha pro seu filho, ele olha, o que foi, mãe? Ai, qual é? Entendeu? E os amigos também. Então, assim, no contexto do sexo, banalizou pra caramba. Mas ao mesmo tempo que banalizou, é isso que eu queria dizer. Ao mesmo tempo que banalizou, tem o lance também sobre a questão da informação mesmo. Sim. Você não acha que de repente. Eu tô fazendo advogado do diabo aqui. Não é isso, sabe? Assim, só pra entender. Porque você não concorda comigo que hoje em dia, pelo lance da informação, ao mesmo tempo que tem essa enxurrada de informação, e outra, até para as crianças mesmo, porque, na minha opinião, uma pessoa com 14 anos é uma criança ainda, tá aprendendo ainda os primeiros passos de vida ainda, né? Essas crianças estão transando. Sim, 14. Sim, então, sim. É complicado. Diferente, um exemplo, se eu perdi a minha virgindade com 14, por uma experiência vaga, vazia, uma necessidade de pertencimento, sabe? Sim. Agora não. Primeiro amor, algum lance Agora com 14, não. Vamos ver quem pega primeiro, entendeu? Eu falo nesse contexto. Tem a informação, mas eu acho que os pais, um exemplo, não tenho certeza, tem que ficar muito macetando pra trabalhar esse excesso de informação. Porque é muita coisa aberta. Cara, os adolescentes têm uma guia anônima aberta, cara, pra poder fazer o que quer. E quantos pais mesmo, eu tenho a senha dos meus filhos, mas não adianta. Eu sei que eu não tenho controle sobre isso. Então tem o quê? Tem que trocar muita ideia, tem que instruir pra caramba, porque senão vai ser mais adolescentes que vão fazer filhos cedo, vão começar suas vidas cedo demais. Claro que hoje fala mais fácil de camisinha, dá no postinho, ok. Mas eu acho que se não tiver base dos pais pra mexer nesse rolê que tá hoje, cara, tá dando muita merda. E outra, também a escutativa, né? De você, que não adianta ter as informações se você não tem um direcionamento. Exatamente, isso que eu falei, mas isso é missão dos pais. Sim. Tem que estar batendo junto, de cima, senão é merda atrás de merda. A educação é importante, claro, né, meu? Que nem você falou, né? E justamente porque tem muita informação. Sim. E aí o adolescente, geralmente, eles acham hoje que eles sabem tudo. Sim. Tudo, eles já sabem. Eles já viram. E porque eles vivem de cortes. Cortes, o conteúdo rápido, automático. Exatamente. Então, eu já sei. Eu vi no TikTok. Não, mãe, eu já sei. Viu 3 cortes do TikTok, eu já entendi tudo. Falo, cara, você não entendeu nada, mano. Vem aqui conversar com a sua mãe. Aquilo ali é muito superficial, né?
E o meu grande, assim, minha luta hoje é pra não perder nunca essa conexão com os meus filhos, porque senão eu perco tudo. Sim. Entendeu? É minha raiz. Então, falando de sexualidade hoje, são outros tempos, cara. Ao mesmo tempo que é banalizado, a gente precisa de instrução. E isso é base dos pais. E tem muito pai que não tá nem aí, viu, cara? Assim, não julgando, mas... Claro. Deixa passar, porque ou confia demais no filho, ou a vida é muito mais corrida. Eu falo, eu vou... Não, meu filho tá tranquilo, eu tô trabalhando, tá, o filho tá, beleza. Confio demais. Mas muitas vezes não confia. É mais fácil fazer que confia, sim. porque dá menos trabalho. Sim. Entendeu? Pai e mãe não quer ter trabalho, porque os pais e mães também estão no piloto automático. Sim. Eu não sou perfeito. Também vivo no piloto automático na hora que eu falo, para. Sua filha quer atenção, volta, vamos ver uma série, vamos ver um desenho, desliga o celular. Se não fica, vamos ficar juntos um pouco, vamos fazer isso junto. Eu tenho que me policiar também. Então, todo mundo tem que ficar ali todo dia, cara. A vida é um processo, você tem que todo dia estar se trabalhando. Não é se culpando, mas é todo dia vendo como pode melhorar. O que você tá fazendo de melhor, se tá bom, se não tá. Se não foi tão bom, tá, amanhã pode ser melhor. Mas é esse esforço diário, eu acho, do ser humano. Senão não tem vida pra frente. Sim. Não, legal. Cara, sensacional. É isso mesmo. E outra parte que eu separei do livro, da parte até onde eu cheguei, que eu achei muito bacana, e é bom você discorrer um pouco sobre isso também, eu acho legal, que é a luz da validação, eu acho. Da sua própria validação, eu acredito. Ó, o que mais eu preciso ser pra finalmente ser o suficiente? Quanto que eu preciso me moldar pra encaixar na sua forma? É isso? É sobre isso? É sobre isso também, porque, cara, a menina mal resolvida, ela vai buscar essa validação enquanto ela não encontrar, porque ela viveu tão presa, tão adaptada ali às coisas que ela devia ser uma boa moça, perfeita, né, correta. Só que ao mesmo tempo, um exemplo, quando a menina sente dor. Eu caí, mas que tá doendo, tá doendo nada, você é forte. Levanta a cabeça, você é forte. Tudo bem, você impor o seu filho, você levantar o seu filho pra ser forte é uma coisa, mas se deu vontade de chorar, não chora, tá doendo, beleza? Entendeu? Não dá pra ser assim. Eu fui criada num ferro e fogo que, cara, isso me prejudicou demais. Então, quando fala, né, essa questão de validação, você entra em relacionamentos que você tá ali. Não, deixa eu fazer isso bonitinho, porque ele vai gostar mais de mim. Eu vou te dar um exemplo. Vai lá. Um dos meus casamentos, aliás, a maioria deles. Cara, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era passar um lápis no olho. Sim. Os meus maridos, muitos deles, olha que falha minha também, nunca me viram nem descabelada. Nem com uma roupa furada ou rasgada. Caramba, mas isso já não é legal. Claro que não. Não, isso já não é legal, né, meu? Lógico que não. Mas a necessidade de ser validado. E mesmo assim você é invalidado. Mesmo assim ele te diminui em pedaços, em toques. Porque são pessoas manipuladoras, enfim. Que já sabem que você tem essa vulnerabilidade. Muitos homens já pegam a mina já nesse contexto e falam, aqui eu vou reinar. Eu sei que aqui eu posso nadar de braçada. A gente é tipo o alvo perfeito pra esse tipo de relacionamento. Por quê? Pela vulnerabilidade. Excesso de vulnerabilidade, carência afetiva. Então você vê como coisa mal resolvida, cara, leva um estrago na vida gigante. Eu nunca tinha me dado conta disso. E muitas vezes o que a gente escuta? Ela tem dedo podre. Sim. E quantas vezes eu acreditei nisso? Cara, eu não acredito mais nisso. Muitas mulheres esquecem esse negócio de dedo podre, não, cara. Você tem um rolê mal resolvido. Você tá escolhendo errado porque você não se amou ainda. Você não entendeu qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito. Se você foi abusada, se você sofreu, se você... Vê onde que tá a raiz. Exatamente. Se não identificar a raiz, não cura. E muita gente até hoje fala assim, nossa, a Jaque hoje tá falando. A Jaque hoje tá sem máscara. A Jaque sempre foi forte. Mas ó, a Jaque sempre foi. Desculpa, eu te interromper. Pode falar. Mas você não acha também que as escolhas erradas também fazem parte? Certeza. Agora eu posso dar um exemplo? Lógico. Lógico. Vou dar um exemplo da esposa do Kaká. Sabe o Kaká, jogador de futebol? Você conhece? Conheço. O Kaká, por exemplo. O Kaká, ele é o tipo de homem perfeito que toda mulher sonhou. Ele é um menino, era, né, na época. Hoje não, porque ele já tá mais velho. É, bonito, um rapaz bonito. Ele é um rapaz... Boa praça, assim, tem uma condição financeira muito boa pra dar tudo que ele precisa, que a esposa precisar. E, além de tudo isso, o cara é um excelente pai, um cara de igreja. Ele vai na igreja, é um cara, sabe, envolvido com religião. Um cara que nunca vai trair você, entendeu? E o que acontece? Chegou uma hora que a esposa dele falou assim, nossa, mas ele é muito bonzinho.
Porque na hora que eles largaram, né? Que eles se separaram, ela foi num podcast e eu vi. Eu vou até. Se eu achar o podcast, eu vou fazer um corte disso aqui pra mostrar pro pessoal. Mas ela fala assim: a gente terminou porque ele era muito perfeito, muito bonzinho. Ela, tipo assim, ela tava falando assim que aquilo, um pouco do você saber controlar também e ter uma temperança, porque às vezes o equilíbrio, como o equilíbrio é importante, porque eu acho que o errar, assim, as pessoas, os seres humanos, elas vão errar, né? Às vezes, por exemplo, às vezes você vai ter uma pessoa que vai ser mais afetuosa em algum aspecto. Só que em algum aspecto ela vai pecar com você. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Às vezes uma pessoa extremamente carinhosa, mas é uma pessoa que é extremamente bagunceira. Você entendeu? E o lance do casamento também é viver nessas diferenças e saber. Então, você soube identificar alguma coisa ou não? Ou os relacionamentos eram totalmente tóxicos mesmo. Eram relacionamentos que vieram e que não foram legais. É importante você falar isso. Não, cara, são escolhas sim. Só que são assim, quando a gente fala, né, do relacionamento tóxico, vou dar, assim, um dos exemplos, logo de início. Você identifica. A mulher pega. Logo de início, a gente vê os sinais de que isso não combina comigo. Sim. Mas ela acaba apostando. Eu vou mudar esse cara. Exatamente. Vou mudar esse rapaz, olha. Essa é a lenda. Aí a gente se apega, a gente quer tanto viver uma história de amor. Sim. Eu quis tanto ter uma família estruturada. Sim. Sabe? Eu desejei. Isso quando eu era criança, eu falava que eu nunca ia ter filho e não ia casar, hein? Vai vendo. Minha mãe fala, você falava que nunca ia ter filho, não gostava de planta, não gostava de velho, que totalmente independente, madura. Era o caralho, tava vivendo uma casquinha ali, porque já tava doido. Eu queria ter uma família estruturada, um marido. Eu achava que o amor ia me salvar, toda essa história aqui. A gente é romântico quando mais novo. Só que isso se arrastou. Só que, voltando aí o que você falou, né? Do ponto da escolha. Sim. A gente escolhe errado, porém é isso. A gente acredita que pode mudar. A gente aposta uma fichinha. Mas chega lá, o cara, quando vê que você é vulnerável demais, cara, ele vai te dobrando. Aí ele vai te dobrando. Mas desculpa, eu tô te cortando, Pode mas falar, é que assim, eu quero extrair o máximo, tá? Então a ideia é essa, assim. Eu quero sugar o máximo que puder de você. Vamos pra te compartilhar. Tá mas assim, bem. esse lance também o cara. Tem pessoas que são assim. Você considera que isso é exclusivo do homem? Ou do relacionamento, ou dos relacionamentos, ou tem mulher que é assim. Não, isso é específico de pessoas que já têm um transtorno. Ou, um exemplo aqui. Uma personalidade de ser uma. Esse cara é aproveitador. Vamos lá, que nem. Eu tenho ali uma lista de gigolô, a dependente químico. Sim. A narcisistas. Sim. Então, assim, é uma lista. Todos eles têm um mix disso tudo, que na realidade todos eles têm um pouco do meu pai. Olha que lance. Todos eles têm um pouco do meu pai. Tiveram, todos eles. Então, assim, isso depende... Você viu um pouco ali. Sim, todos eles. E toda vez eu vi um pouco de cada um no próximo. Sim. Então, quando fala escolha, tá? É que a gente vai espelhando, é verdade. A diferença de cada perfil, vamos lá. Isso não... E olha que quando falam assim, você... Hoje você não vai arrumar mais ninguém desse jeito. Que homem vai se aproximar de você? Fala, é paciência, meu. Só que assim... Você tá feliz com você primeiro, claro, né? Caramba. Só que existem perfis. Cada um tem um perfil diferente. Um exemplo, dependente químico, cara. Você é louco. A codependência é surreal. Sabe? Já internei parceiros de ficar ali, de ajudar. Só é muito que mais eu difícil. sabia. Vamos falar específico desse perfil. Eu sabia que ele era dependente químico, que ele precisava de ajuda. Então eu estava ali, acreditando que ele ia mudar. Eu podia ser uma mãe, eu vou salvar ele. E o cara apronta, ele recai, ele volta e ele chora, ele desmonta. Você vê todo. A gente é muito empata. Você se envolve. A gente vê todo e fala, ai, coitado, ele tá sofrendo, ele vai mudar. Sim. Entendeu? Diferente de outros perfis, como o narcisista oculto. Sim. O cara que parece o príncipe. Esse você não vê nem defeito. É na hora que casa, aí começa né, a vir, é velado. Aí vem o desmerecimento, a Sim. desvalorização. Sim. Você é boa enquanto você tá dentro daquele. Se passar muito daquele, você não é mais importante. Ou você não pode brilhar mais, certo ponto. Sim. Porque ele não pode perder o controle. Então, existem perfis de pessoas. Eu posso falar assim que nesse transtorno foram diversos perfis. Como o gigolô, já aquele cara interesseiro mesmo, que ele só quer seu dinheiro. Sim. Eu fui roubada por parceiros. Tem noção de Nossa, ser roubada caramba. tape do seu carro, mano? Nossa. Sem noção? Sem noção de ser traída na sua cama. Putz. Cara, foram diversas situações. A dependência química. Eu já cheguei em casa e não tinha um móvel. Sim. Eu morei num sobrado
Cara, eu tinha acabado de montar o sobrado, porque todas as vezes eu colocava os parceiros pra morar comigo, porque eu sempre fui muito independente. Sim. Entendeu? Então a gente aproveitava disso. Pra caramba. Só que eu também sempre gostei dessa cena de ser a que tem a condição, a provedora, né? Sim. Nunca saí disso. Mas também sempre quis um cara pra correr junto. E eles faziam, que é o início, que é o espelhamento. Às vezes o cara nem gosta de cristais, igual... Nossa, essa pedra linda, ó, te manda um post. Te envolver. Ele quer te envolver e te dizer que ele faz parte daquilo também. Eu tenho tudo a ver com você. Esse é o início que eles chegam. A maioria deles chegam nesse contexto. Manipular, isso é manipulação. E claro que eles também têm diversos problemas. Que isso era uma questão que me deixava muito continuar ali com eles. Pô, ele tem um trauma de família. Pô, o cara também sofre. Sim. Pô, que eu vou ser ruim deixar, entendeu? Nossa, e me culpava demais por coisas que eu nem fazia. Cara, eu ganhei essas marcas aqui, ó, de tanto ficar rugada, sabe? Fechando a cara de medo. Você sabe o que é o marido demorar 4 dias pra voltar pra casa e não saber onde tá? Caramba. Quando volta, não tá com o teu carro, não tá com nada. Igual a casa. Cara, eu cheguei em casa, dava eco. Uou. Nossa, não. Não tinha um móvel. Eu tinha acabado de mobiliar aquela casa com móveis caros, sofá de couro, tudo ponto frio. Eu cheguei e não tinha um móvel. Sabe o quê? O crack. Sim. Crack, velho. Não, crack é terrível. Tudo. Esse foi um dos casos mais críticos que acabou com o enforcamento. Sim. Mas fora isso, eu fui lesada, minha mãe também foi lesada por eles. Sim. Cara, um bando de malandro. Aí falar assim, putz, escolhi errado. Escolhi várias vezes. Mas é empatia demais. Sim, entendeu? E hoje eu olho, essa menina queria ser amada, eu preciso olhar pra essa menina aqui, a empatia comigo. Sim. Entendeu? Mas, cara, você passar de 40 anos pra poder aprender isso, eu desejo que as mulheres se encontrem de verdade antes de passar esse monte de relacionamento. Escola, experiência? Foi. Muita experiência. Porque daqui, igual eu te falei, tem série Netflix de trauma. Sabe o que é você chegar em casa, o cara levantar o colchão com um isqueiro? Mas assim, agora vai todo mundo. Nossa. Acabou. Caramba. Psicopatia. No último, cara. Ameaça, eu já acordei com as mãos aqui. Foram diversas situações. E teve tanto esses sem escrúpulos, que eu ainda estava ali porque eu acreditava que era uma doença, como aqueles que não tinham doença. Sim. Aparentemente não tinha uma doença. Eram príncipes, mas eram os velados. Que pra mim é tão ruim quanto o dependente químico. Aquele que a gente vê que tá... Sim. Porque aquele às escondido... vezes até pior, né? Cara, que é aquele escondido que parece ser o anjo na sua vida. É anjo caramba, cara. É amor disfarçado de controle. Sim. Entendeu? Ou controle disfarçado de amor, enfim. É isso. Então foi muita cena ruim, cara. Eu precisei muito tempo pra poder olhar pra mim. Por isso que hoje eu resolvi escrever mesmo, porque é pra identificar. Sim. Se as mulheres não olharem pra essa menina, ou qualquer homem, porque tem mulher ruim narcisista. Sim, claro, também. Claro que tem. Pessoas, né? Seres humanos. Caramba. Eu sei porque eu tenho um filho homem, eu também tenho que defender os meus, né? Sim. Minhas crias também. Quando eu vejo que tem mulher querendo, eu falo, acorda, rapaz. Entendeu? Eu tenho que lidar com esses dois lados. Sim. E sempre fui mãe, ter que lidar com a adolescência, com a criança. Eu sou uma mãe que eu nunca pude acordar 10 horas da manhã, porque eu sou mãe desde os 16 até agora. Sim. Eu sempre tive compromisso de rotina de vida cedo, levar na escola, buscar. Eu nunca tive uma pausa nem pra mim. Sim. E eu fui me dar conta disso hoje. E tava sempre cuidando. E eu amo cuidar, cara. Eu amo mesmo. Isso é de mim, é minha vibe. E eu sei que o universo devolve quem a gente é. Então, eu sei que o melhor tá guardado pra mim, entendeu? Isso não me quebrou como pessoa. Pelo contrário, moldou você. Você é uma pessoa mais forte, né, meu? Pra caramba. Ontem eu fiz uns stories, né, que muita gente ainda me perguntaram. Ai, mas você parece ser tão forte, nem parece que sofreu tanto. Você já reparou que as pessoas que mais sofreram, as mais doloridas, são as mais good vibes, as que mais vão levantar outras, as mais... Exatamente. Porque eu aprendi tanto com a dor que eu não quero isso. Você acaba disfarçando a dor, né? Se transformando, ressignificando. Acho que a palavra é uma palavra nova, mas é isso. Mas é a hora que você ressignifica mesmo. Porque enquanto você também... Ou muitas vezes, igual eu consegui viver, mas eu joguei debaixo do tapete. Sim. Falava, depois, deixa, vou pra cima. Nossa, já que você sofreu tudo isso, você tá de pé, você tá... Calma, mas por dentro eu tava... Você acaba virando um esteio, né? Mas hoje eu resolvi falar, não. Hoje eu resolvi ser eu, assim, na minha máxima essência. Se eu sou esquisita, sem filtro, sem máscara, sem nada. Porque é um jeito de cura. Sim. E eu ainda falo, tô nesse processo de cura. Até se um dia, que nem o casamento não é prioridade na minha vida. Não é, porque eu tô cheia de plano profissional, cara. Eu penso mesmo muito, porque eu tenho filhos que eu quero deixar um legado, quero deixar a base, estrutura. Porque mais, eu já fui uma mulher, tive várias casas, vários carros. Cara, foi tudo embora.
Sim. Foi muito. Do céu ao inferno. Sim. E hoje eu tô de novo, recomeçando, carro simples, uma vida simples. Pra quem já teve muito. Enfiei muito dinheiro no rabo. Desculpa falar. Mas enfiei muito dinheiro. Onde não devia. Sim. Sem cuidar de mim, fazer o que era pra mim. Nossa, show de bola. Bom, experiência sensacional, viu? Bom, pelo menos a bagagem é grande, hein Jaque? Nossa, é. Ô, Jaque, desculpa eu voltar no assunto aqui. Imagina, mas assim, ó, vambora. você falou sobre... deu uma parte do assunto aqui que você disse... Você falou sobre o enforcamento. Aham. Tá, você gostaria de falar mais sobre isso? Não, Ou tranquilo. te machuca? Imagina. Não, super. Já machucou pra caralho, mas hoje em dia não. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Pra gente... Então, vamos só falar Porque um pouco, eu falo por mim, assim, ó, a gente tá num papo aqui, cara. Esse é um podcast, esse é um papo entre amigos que eu tô filmando, né? Mas assim, eu quero que você se sinta à vontade. Ó, não, Cláudio, vamos falar, legal. Porque com certeza você toca disso no livro também. Se você quiser falar de uma forma que, isso aqui não vai comprometer o que tá dentro do livro. Porque, na verdade, isso aqui, eu quero que funcione pra você como um preâmbulo mesmo, Sim, sabe? sim. Pô, eu tenho um prefácio aqui, o pessoal, ó, se vocês querem comprar o meu livro, tem um prefácio aqui no Manga Talks, aqui com o meu amigo Manga aqui, que a gente gravou um podcast. Legal pra você vender o seu trabalho. Pro pessoal, com certeza, rapaz, só esse papo aqui, a rapaziada vai querer saber mais sobre você, vão te procurar, certeza. Mas assim, eu quero que você se sinta confortável Sim. pra falar e fale o que você acha que tá. Tranquilo. Porque eu sei que é delicado. Então, é muito delicado, às vezes, de falar, é mais pra quem tá de fora de falar. A gente, nesse caso mesmo, né, nessa questão, ficou tudo muito bem resolvido. Foi difícil? Claro que foi, cara. Foi traumático. Eu fiquei numa cidade ainda, isso tudo aconteceu em Dumont. Eu morei em Dumont. Morei no Guarujá, morei em Jardinópolis, morei em Rio Verde, já... Sim, mas peraí, Jaque, só, pra gente dar um contexto nisso, tá? A gente vai falar, enforcamento, a gente vai falar sobre... do suicídio. A gente vai falar sobre o suicídio do parceiro seu, né? Sim. Tá, então, assim, vamos falar do suicídio. O que levou esse final de casamento, que na realidade o suicídio acabou que foi uma libertação. Porque eu não tinha paz enquanto esse homem estava vivo. Desculpa, Pode mais uma falar. vez. Assim, ó, na hora que a gente for tocar na palavra suicídio, a gente vai falar sui, Sui, tá? Só pra Fechou. a gente vai... É verdade. O pessoal de casa vai entender. Eu vou, depois eu vou dar um jeito nas Tá. palavras. Assim, porque a gente quer entregar esse conteúdo pro máximo de pessoas possíveis aqui, Certo. rapaziada que tá vindo aqui no nosso YouTube. Se a gente, de repente, ficar falando essa palavra, o próprio YouTube sei, vai... é verdade. Você sabe, você trabalha com isso, né? Eu sei, vai Tá dar bom? ruim. Mas assim, fica tranquila. Nos seus Tá. casos que você não tem problema, eu dou um jeito Tudo depois, bem. tá? Não, mas vamos lá. Suíce. Vamos lá. O Suíce. Esse relacionamento acabou dessa forma trágica, porque foi, assim, o auge da dependência química mesmo. Sim. Assim, no extremo da dependência química. Tem vários parceiros em Ribeirão que participaram desse processo, internação, igrejas, igual religião. Cara, eu já fiz de tudo que é religião que você imaginar. Sim. Principalmente dentro desse processo. Sim. Só que eu não tava querendo me salvar, eu tava querendo salvar outra pessoa. Isso não funciona, nunca funcionou. E Sim, o final claro. foi a resposta de que não funciona. Então, assim, foi uma tragédia. Eu separei, porque no final das contas eu já não tava aguentando mais, né? E eu peguei eu peguei uma mensagem. Antigamente tinha o MSN? MSN. E aí eu peguei uma conversa mirabolante que saía fora dos padrões convencionais de relacionamento entre homem e mulher. Tá. E dali eu falei, isso aqui eu não aceito. E dali foi derrocada. Porque enquanto você tá do lado, você tá correndo risco, mas você tá protegida pra não morrer, tipo assim. Sim, sim. E aí, quando eu decidi conseguir com medida judicial, foi muita bagunça. Pra essa pessoa sair de casa, pra esse parceiro sair de casa, foi baseado com polícia, enfim, ai, foi uma loucura. Foi embora, tá. Em um mês, esse cara desandou num nível hard, onde foram vários dias virados, como a gente fala, né? Vários dias. Eu sabia que ele andava pra rua, eu me escondia, eu morava nessa cidade pequena. Onde eu passava na rua ainda, as pessoas me rotulavam. Porque esses caras, interessantemente, eles são sempre bons e a gente é sempre maluco. Sim, sim. É muito louco isso. Você faz de tudo, mas Isso é manipulação. Você é desequilibrada porque você vive. Sim. Mas você é sempre... e ela também, coitada, é cheia de problema. Ele é um cara bom, mas... E ele era um homem muito bonito. Bonito Sim. mesmo, cara. Capa de revista. Na moral, Sim. também, os meus filhos... Não é porque é filho, não. Eles são muito bonitos. Pais muito bonitos. Sim. Tudo capa de revista. E esse cara, um homem muito bonito. Ele morreu com 27 anos. Nossa, novo, é meu. Casei no papel, bonitinho, tudo.
Além de 4 filhos também, pra você ver, eu tive 2 abortos espontâneos no meio do caminho. Era pra ter 6, pra você ter noção. E antes do Antônio, veio esse aborto, perdeu um filho e tal, que o parceiro queria muito esse filho, achando que ia salvar a vida dele e a minha, da dependência química. Porque chegava a ficar 8 meses, beleza, de repente, recaía. Sim. Numa recaída era um carro. Era uma conta bancária. Sim, era uma coisa terrível. É muito grave. Só quem já viveu do lado sabe qual é que é. É muito pesado. E no final das contas, como eu realmente, dessa vez, eu me mantive segura e falei, eu não vou voltar. Em pouco tempo, as recaídas foram extensas, foram vários dias virados, até numa bela noite, ele foi lá e pôs uma corda no pescoço. Só que antes dele ele ainda me mandou mensagem e falou que ele tava com fome, que ele queria um prato de comida, que era pra mim ir lá na casa dele à noite, porque a gente já não morava na mesma casa. E isso o pessoal da cidade do Mon lembra, de frente ao hospital ali. Foi um transtorno coletivo. E ele já tava trancado dentro de casa, nesse contexto, querendo que eu fosse lá. E eu falei, eu não vou, esse cara vai me matar. E isso, claro, que já tinha tido vários sinais, enfim. Nessa noite, eu catei o Gabriel pequeno. Não tinha internet na minha época, né? Só tinha internet de escada, mas era o radinho de mensagem, né? Sim. E aí, no radinho de mensagem, falou, você não vai vir? Então tá, agora eu vou acabar com a minha vida. E eu já sabia que isso ia acontecer. Avisei toda a família, eu falei, eu já sentia. Sim. Avisei toda a família e falei, cara, esse cara vai morrer, seu filho vai matar. Avisei, família. Tanto que uma parte da família não conversa comigo, também não tô nem aí. Não, ignora até o neto, pra você ter noção da ignorância da família. Desculpa falar, mas é real. Um menino lindo, incrível. Foi abandonado pela família, que é meu filho. Porque não reconheceram a culpa deles, a responsabilidade deles pelo ato. Jogaram tudo pra mim. Sim. Tanto que depois que o cara eu andava na rua, os peão passava assim, falava, lá, traidora, lá, ó, vagabunda. Sim. Tava com outro cara. Ainda tive que aguentar tudo isso, sendo uma mina que foi firmeza pra caramba. Sim, porque o cara era bom e eu era ruim. Enfim, nessa noite, o celular simplesmente apagou. E eu falei, o Gabriel era pequenininho, o meu de 27, né, na época era novinho. Falei, Gabriel, vamos lá que eu tô sentindo alguma coisa. E o celular não fala mais. Vambora. Apagou as luzes, ficou a Bruna pequenininha e o Antônio pequenininho. Em casa ainda não tinha Bia. A gente pegou e desceu lá na casa com a polícia. Avisei a polícia, o hospital, não sei o que, tudo. Entramos junto com a polícia. A hora que a gente entrou, o corpo tava quente. E a fralda do Antônio aqui e pendurado na corda. Corpo quente. Sim. O Gabriel, aquilo marcou muito, era um menino, mas ele sempre foi muito pra frente comigo. O Gabriel, meu filho mais velho, é meu parceiraço, assim. E aí, a hora que a gente entrou, o corpo quente, pendurado, a polícia, aquilo choque. Aí eu liguei pra família, a família ligou, eu falei, eu não avisei pra vocês virem aqui que isso tava pra acontecer? Ninguém acreditou em mim. E mesmo assim, continuei como culpado. Você tem noção, a família do cara, eles quiseram abrir um inquérito na delegacia de Dumont, reabrir o inquérito pra dizer que uma terceira pessoa tinha me ajudado a colocar o cara na corda. E eu queria me acusar ainda de ter matado. Sim. Mano, você não sabe aquilo pra mim. Tanto que depois disso eu virei a casaca, velho. Deu um tempo, aí me levaram pra... Comecei a tomar sertralina, remédio. Fiquei doida, despirocada naquele Dumont. Era a loira do carro vermelho. Um monte de gente que veio assistir esse podcast vai lembrar da Jaquinha, vai falar caralho. Porque aí eu destrambelhei tudo. Resolvi fazer tudo. Fui experimentar drogas mesmo. Claro que eu já tinha experimentado, mas... Eu me perdi diferente. real. E com medicação na cabeça, o mundo desabou. E eu fiquei sozinha ali. Porque ninguém acreditava em mim. Sim. E, infelizmente, a minha mãe também tava com um parceiro extremamente tóxico, que não deixava ela nem chegar perto da gente. Cara, então a gente ficou anos ali. Eu, Gabriel e Bruna e Antônio, se juntando pra se reerguer e se conectar pra vida recomeçar. Então foi muito doloroso. E os meninos também se perderam. Eu me perdi como mãe. Cara, foi muito, muito doloroso. Mas o pior, ou o melhor, não sei, depois disso... veio mais relacionamento destrutivo. Porque eu não tinha aprendido o suficiente. Sim. Entendeu? E isso foi um regaço que continuou na minha vida. E muita gente falou, nossa, mas você já passou, por que você... Cara, eu não sei, acreditava nas pessoas. E aí eu volto a falar. Essa menina que não teve, né, colo de pai, ela não teve compreensão, ela sempre foi forte, ela sempre foi responsável. Eu acreditava que eu tinha que levar o mundo nas costas, responsável. Isso era mostrar que eu tinha maturidade, segurar um casamento, segurar uma pessoa. Segurei um monte de gente e me deixei no chão milhares de vezes. E depois dos 40, agora que a gente tá aí aprendendo que é amor próprio de verdade. Sim. E isso que o mais interessante, muita gente olha pra mim e fala, essa mulher é uma fênix, essa mulher é uma potência, cansei de ver, a Jaque é forte. Beleza, sou assim. Mas eu resolvi tirar as máscaras e deixar claro que nem sempre fui, não. E hoje eu sou vulnerável, sim. Tem dia que a gente tá pra baixo, mas não, eu sempre mantive isso. E isso também me dava segurança pra ser mais aceita. Sim. Né? E aí eu falei, não, cara, agora acabou.
acabou. Só que esse lance trágico, eu volto a falar assim, a dependência química, cara, realmente, ela não tem outro caminho. Sim. Ou é mesmo, ou você se recupera real, ou é cadeia ou é morte, não tem. E é muito trágico, cara, enforcamento. Muitas famílias sofrem com isso. Cara, e o enforcamento, assim, eu acho que é uma brutalidade. Até hoje eu penso, eu não sei se o cara foi brincar e errou a mão, porque já ameaçava, porque o banco tava longe, assim, o corpo pendurado. Cara, aquela cena é horrorosa. Imagina, horrorosa. cara. Nossa, meu, é assim, é pesado, mas o lance de você falar sobre isso, do jeito que você fala, assim, mostra a maturidade, né, cara? De como, assim, como isso... Lógico, cara, é tal de deixar marcas mesmo, marcas profundas, né? E acaba que você tem que ressignificar isso, né? É que nem a gente falou sobre a palavra ressignificar, é isso, né? E tentar transformar isso numa coisa boa pra conseguir alertar as pessoas e falar pras pessoas sobre vários problemas, né? E em foco na dependência química, eu falo, gente, não tentem curar dependentes químicos. Não tentem resolver a vida deles. É algo muito particular. É um transtorno. O vício é algo assim que domina. A gente nunca vai salvar ninguém. A dependência química, ela só é salva quando o cara realmente escolhe. Ele tem que ter uma força surreal. Ninguém vai fazer isso. E se você escolher ficar com dependente químico, você se prepare para ser uma codependente. Sim. E esteja preparada para isso, porque vem pela frente. Mas a história é a mesma. E outra coisa... Só muda os personagens, acho amiga, é a mesma coisa. Legal você falar abertamente sobre isso. E até pra gente saber reconhecer os sinais. Eu vou contar uma experiência que eu tive com você. Até pra gente fazer um link nessa história sua, né? Que é muito... Assim, não é meio parecido, assim, sabe? Tem as mesmas nuances. Conheci uma pessoa lá no Peru. E viramos amigos, sabe? A gente conheceu... Foi muito engraçado o dia que a gente se conheceu lá, porque a gente tava em Machu Picchu. E era um dia antes da gente subir a montanha, né? Porque Machu Picchu, você conhece, né? Machu Picchu, assim. Primeiro você vai pra cidade pra depois você subir a montanha. Então, nesse dia eu já... Eu tô falando de besteira. Nesse dia eu já tinha ido. Eu já tinha feito a subida na montanha. E ele é brasileiro também. E ele chegou no dia que... Ele chega num dia pra fazer a visita num outro dia. Pra quem vai fazer, curtir o passeio mesmo, a pé, que nem a gente foi. Porque assim, ó... da onde a van para até a cidade são 10 km. E esses 10 km, ou você faz a pé, ou você vai de trem. Só que o trem na época era caro. Eu fiz uma trip ficar o mais econômica possível, né? E ele fui de trem e tudo, né? Mas assim, bom, só pra que você entenda. Ele pegou, eu cheguei fui comprar porque lá é muito frio, né? Eu fui comprar um protetor labial. Entrei na farmácia, assim, tem no centro da Praça das Armas, lá em Machu Picchu mesmo, na cidade de Machu Picchu. Aí entrei assim, tava entardecendo, era umas 6 horas da tarde. Aí ele pegou, não acostei da farmácia. Ele falou assim, olá, que tal? Você é mexicano? Pra mim. Eu falei, não, não sou mexicano, não sou brasileiro. Ele falou, mas você é brasileiro? Ele é brasileiro, você é brasileiro, eu sou brasileiro, cara. Eu falei, não, cara, não era você que tava no passeio com a gente, então, cara, tinha um cara muito parecido com você, meu. Nossa, você é mexicano, cara, parece ser mexicano. Eu falei, não, mano. Aí ele falou assim, não, o que acontece? Ele tinha encontrado um cara e queria. Eles acabaram bem que ia ficar amigo, eles iam pro mesmo hostel lá. E aí, bom, ficamos amigos. Nesse dia, a gente jantou junto, foi jantar junto, que ele ia jantar, né? Eu ia jantar e ir embora no outro dia. E ele ia jantar e eu ia dormir pra ir no Machu Picchu. Cara, a gente se encontrou na cidade, foi muito legal. A gente saímos tudo, só que tinha vários problemas, sabe? A gente conversando, ele falava sobre várias coisas que eram pra eles muito ruins. E até de se drogar também, sabe? Por conta dessas dores, pra tentar amenizar essas dores, né? E o que tava acontecendo com ele? A gente teve... lá em Cusco já. Nós fomos a uma cervejaria, aí saímos da cervejaria, ele pegou e falou pra mim assim, ô Cláudio, tô passando por um problema, cara. É um problema complicado, assim, porque eu tenho uma filha e a filha essa minha ex-namorada tá cometendo uma alienação parental comigo. Tá me afastando da minha filha e tal. E ele tava depressivo pra caramba, sabe? E tipo assim, ele tava vivendo... vou até falar o nome dele aqui. O nome dele é Daniel Cabrones, tá? E ele era um cara muito louco, assim, muito doidão, sabe? Mas assim, gente boa pra caramba, uma pessoa de espírito bom. Mas assim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Assim, olha só como a gente consegue, se você é uma pessoa mais próxima de uma pessoa que tá passando por um problema como esse, olha como que se você quiser ver,
você vê os problemas, você consegue identificar, né? Pra você tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, tentar salvar de alguma maneira, né? Aí o que aconteceu? Bom, acabou que voltamos, eu voltei de Machu Picchu, ele voltou de lá, ele falou sobre o problema com a filha, e parece que esse problema não se resolvia com a filha, né? E aí quando até chegar uma hora pra mim, eu acompanhava a rede social dele, como ele era muito louco, ele postava coisas, cara, né? Era assim, ao mesmo tempo que era engraçado, que ele era um cara muito engraçado, muito vibe positiva. Tinha algumas coisas que ele fazia que a gente achava que era... a gente é meio doido. Mas coisa assim, muito extravagante, assim. Só que assim... já era um pouco mais. Ele já era... Ele tinha uma pegada meio que anormal pra rede social. Mas assim, na loucura dele... E outra, ele não era uma pessoa nova. Ele tinha... Na época, ele até me ligou pro aniversário de 44 anos dele. Ele faleceu com seus 46. Né? E na época eu devia estar com uns 44, 43. Foi agora, recentemente. Né? Aí, o que aconteceu? Um dia chegou pra mim a notícia que ele tinha se enforcado, cara. Ele tinha se enforcado. E aí, o que acontece? Eu peguei, fiquei da hora, falei, não é possível. Porque como ele postava tanta loucura na rede social, eu falei, ele deve estar fazendo isso aí, ele deve estar, sei lá, ele deve estar, não sei, tá aplicando uma peça em alguém. Na hora eu não levei em consideração. Não levei, Eu peguei, ele é de Uberlândia. Aí eu peguei, mandei mensagem, mandei mensagem pra vários amigos. Falei, o que tá acontecendo? Isso é verdade? Isso é verdade? Aí o pessoal não me respondia. Eu falei, deve ser zoeira. Mas assim, eu vi o pessoal indo na página. Eu falei, nossa, eu não acredito. Eu falei, nossa, se for... Porque ele era um cara muito zoeira. Eu falei, será que ele fechou esse circo assim? Nossa, cara. Fiquei... Não, eu vendo. De repente, cara, chegou uma mensagem pra mim no outro dia. Eu falei assim, não, o Daniel mesmo, cara. Ele cometeu ele tentou com a própria vida. E como foi, cara? O que aconteceu? Eu falei, não falava como tinha sido, né? Mas foi exatamente isso aí. Foi lençol, tudo, né? Mas pior, ele não era dependente. Não, era dependente. Agora eu vou contar o plot twist do negócio. Porque, o que acontece? Olha só. Olha o que aconteceu com ele. Na verdade, não é plot twist, né? É o que tava muito na cara e que as pessoas não estavam vendo, né? Ele tava sofrendo, era uma dor que tava consumindo ele de uma forma absurda, né? Na verdade, a gente não tem propriedade pra dizer, como a gente não tava tão junto, né? Não tinha propriedade pra dizer o que foi realmente que ocasionou isso. Mas assim, com certeza isso foi um agravante, né? E o que acontece? Você é espírita, você tem uma visão espiritualista, que eu sei, pouco a gente conversou, né? Sim. Ele também era. E ele era uma pessoa espírita, cara, daquele jeito, você entendeu? Completamente aflorado nele. E logo depois que aconteceu tudo isso, né? Que foi falado sobre isso, acho que uns 30 dias exatos depois, uma amiga dele contou o pós-morte dele. Porque o que acontece? Na hora que ele fez aquilo, que ele se né, que se ele tirou a vida, ele olhou pra cima assim, ele se viu, ele desesperou. Ele falou assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo assim, ele falou assim, nossa, isso é uma mensagem, tá? Uma mensagem pós-morte dele, né? Ah, tá. Foi uma mensagem. Ele falou assim, nossa, o que aconteceu? Ele se vendo assim, falou assim, nossa, o que é isso, cara? O que tá acontecendo? Aí na hora ele se arrependeu. Porque ele cometeu um ato louco. Ele cometeu um ato na loucura. No auge da loucura, entendeu? Eu acho que na sobriedade bem drogado, difícil também conseguir, drogado. cara, Então o que acontece? Ele pegou, ele se viu naquela situação, cara, e se arrependeu, mas não tinha mais jeito. Não deu tempo, entendeu? Duro que não tem, cara. E falando da espiritualidade, aí o umbral você vai rasgar lá mesmo, amigo. Então. Não tem jeito, vai rastejar. Então. Porque atentado, você tá tirando a carne que Deus te deu. Sim, sim. O corpo, assim. O que a gente faz? A gente é fumante. Eu já tô estragando o corpo etéreo, já vou passar pela sombra. Mesmo sendo uma boa pessoa, sei lá, fazendo coisas boas, não adianta. Você tá estragando o corpo, fudeu, cara. Você vai passar. Vai rastejar. A gente, na verdade, assim, a gente comete pequenos sui, né? Ao longo da nossa vida, não só com cigarro, com coisas que são destrutivas do nosso corpo, coisas que a gente não pensa também que é, por exemplo, a nossa língua também é uma coisa altamente destrutível, os nossos pensamentos são coisas altamente destrutíveis. Na verdade, o corpo também porque se você pensa em coisas negativas, você vai trazer doença pra você. Cara, existe uma coisa, um universo disso. E sair daqui ileso. Leso é difícil. Mas assim, possível. só pra que vocês entendam, tipo assim, a gente tá falando. Eu falei isso aqui pra dar contexto nisso, porque o que acontece, gente? Olha só como que, às vezes, um momento
É um momento, às vezes, é uma coisa que a gente. Uma atitude, alguma coisa mal pensada que a gente faz, vai acarretar, de repente, em graves consequências, né? Que, cara, sofre todo mundo, sofre a mãe, sofre o pai, sofre a família, sofre os amigos, sofre todo mundo, né? E de repente é um momento que, de repente, a gente poderia estar ali pra acolher, de repente. Não, assim, às vezes a gente. Eu sei como funciona, a gente se sente mesmo. Como pode dizer? Não é inoperante, a gente se sente. Impotente, eu acho que é a palavra. Você se sente impotente. Né? Eu mesma, eu tentei. De não saber conseguir olhar. Uma cicatriz aqui no braço até hoje que eu detesto ver ela. Eu tentei contra a minha vida 3 vezes. Contra a minha própria vida mesmo, porque eu achava. E mesmo vendo os meus filhos ali, mas eu me achava tão incompetente. A minha vida tava falando assim: eu vivo, eu não vou nem prestar pra eles. Sim. E isso, um barulho mental, sabe? Porque uma das piores coisas foi quando, pós-suicídio, me enfiaram remédio. Sertralina, clonazepam, caramba 4, enfim. Pra mim foi uma das piores situações, porque isso mexeu demais comigo. Nunca tinha tomado nada do tipo. Foi quando quando eu melhorei? Foi quando eu larguei todos esses remédios. Vou falar aqui, não sei se posso falar. Não, pode falar. Eu voltei a fumar Sim. tomar minha cerveja de vez em quando, terapeuticamente. Acabou. Só que eu larguei mão disso tudo. Falei, não vou mais tomar remédio. Tô ficando cada vez mais maluca. E falando em remédio, essa é uma parte que eu acho interessante falar pra você ver o nível. Que a gente já nem identifica se é o espírito, se é a dependência. Porque você já viu uma pessoa pegar 2 cartelas de clonazepam? Você sabe o que é clonazepam? Remedinho pra dormir. Sim, claro. Cara, se eu tomar 1/4 daquilo lá, vixe, eu durmo lindo. Sim. Você já imagina uma pessoa em sã consciência, tá cansada, numa crise de abstinência. 2 cartelas, você vê na sua frente, jogar Sim. na boca, assim, ó, e virar a garrafa d'água. E não dormir. Ficar acordado por mais 2 dias. Sim. Dentro de casa, mas sem droga, sem nada. Sim. Cara, e você olhar no olho, você não vê a pessoa, você vê um demônio. Só que você não sabe. Tudo que tem ali é tudo, mesmo uma pessoa. Mano, surreal. Então são coisas que você não tem como mensurar, às vezes, o que é o espiritual, o que é a dependência. E você mesmo se perde naquilo tudo. Você realmente você fala, meu Deus, e pra quem que eu vou pedir? Porque quando você tá numa situação assim, cara, eu vou te falar, tem poucas pessoas da família, tem gente bacana da família de lá também que me ajudou, que até hoje é presente na vida do Antônio, mas é uma parte. Mas o mundo assim, eu vou te falar, cara, a hora que você tá bem, tá todo mundo já falando. Quando você tá, eu vou te falar a real, mano, eu que passei. Quando você tá na merda, mano, você vai ficar. Tem quase ninguém pra te estender. Eu acho que tem muito mais gente pra criticar e pra, né, do que... E muito consolinho, porque, tipo assim, ó, aquela coisa, né? É legal quando você tá na merda também e alguém tá assim, né? Nossa, ó, mais força, viu? Precisar, conta comigo. Aí reparte com outra pessoa, porque repartir a sua dor é gostoso. Sim, acaba que você tira um pouco do... E aí tem a situação também quando você tá bem, você tá equilibrado, aí todo mundo... Não. Se ela estivesse sofrendo, eu dava uma palhinha também, eu dava... Não, mas tá muito bem, também não precisa. Então, assim, eu conheço muitas pessoas, mas ser humano pra mim, cara, é bem complicado. Eu tenho pouca confiança, te falar a real. Eu tenho poucos amigos hoje. Sim. E muita gente me tombou muito, mais de uma vez. Sobrou quase nada. E hoje até amigos, homens, mulheres, eu vejo tanto que eu fui sugada, que foi aproveitada, sabe? Em todos os sentidos. Então, na realidade, se você não tem consciência, cara, sobre a sua vida, por isso que ter consciência sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você quer, é extremamente importante, porque ninguém vai te salvar. Sim. Ninguém vai te salvar. Então, autoconhecimento, cara, é cura real. Você vai se salvar. Então, ninguém vai te salvar. Quem vai te salvar é você, que salvar é você mesmo. Não é remédio, não é droga, não é bebida, não é nada, não é nada. Quando falam até da bebida pra mim, hoje quando eu bebo, cara, eu tenho que estar numa vibe bem relax. Geralmente eu tomo uma vez por semana, mas eu tenho que estar bem vibe boa. Sim. Porque é diferente dessas músicas. Eu vou beber porque pra eu fui né? traída. Sim. Isso pra mim é uma loucura, uma doença mental, você quer saber? Eu também Só acho, atrapalha a vida. Então, assim, eu gosto de beber quando eu tô numa vibe boa. Se eu tiver triste pra baixo e quiser beber, nem 10, cara. Sim. Não vai. Então, assim, você vai se reconhecendo, você vai olhando pra você, vendo o que é importante, o que é prioridade. Valorizando o que vai se valorizando, o que é pra ser valorizado. Se amando, e pra não cair em situações mais dessas, relacionamentos desses. Então, assim, a terapia. Sim. É a terapia. E falar assim, terapia. Quando fala assim, você já... Cara, eu nunca fui. Eu passei por psicóloga 2 vezes, pós-vídeo, mas...
E por diversas igrejas. Eu fui da congregação, já fui da Graça, já fui da Universal, já fui espírita, já trabalhei em casa espírita. Cara, eu já fiz de tudo. Sim. Hoje em dia eu vivo 100% aqui, ó. Eu sou o que eu penso todo dia. Sim. Entendeu? Sou o que eu penso todo dia, que legal. Eu sou o que eu penso todo santo dia. Entendeu? É sobre isso. Hoje eu tô mais ou menos, hoje também eu me permito. Antes não. Se eu tava mais ou menos, falava, não, mas eu preciso fazer isso. Não, mas eu preciso fazer o almoço. Não, hoje não. Não, quer saber? Eu vou deitar. Eu vou ficar debaixo das cobertas, quieta. Vou pensar nesse problema até resolver ele. Eu fico quieta. E passa. Agora, quanto mais você quer ficar enfrentando e passando, igual a gente... Cara, lá na frente vai dar merda porque você não resolveu o problema. Então, não deixa mais nada pra debaixo do tapete. Sim. Então, é resolver tudo que tem pra ser resolvido com a gente mesmo. Que é o que eu falei. Ninguém vai te salvar. Ninguém. Uma salva de palmas. É exatamente isso, cara. Você sabe que... você trabalha com rede social também? Você sabe o que eu vou dizer agora. Por exemplo, você vai postar uma story, cara, você tem... Cara, às vezes, às vezes você tem um Instagram até pequeno, mas você vê o tanto de gente que vai no seu story. Cara, você já viu o tanto de gente que vai nos seus stories? E só pra dar uma olhada, uma olhadinha na sua vida, e você viu quantas pessoas curtem, né? Tipo assim, você vai fazer um post, você vai fazer um story. Você faz um story, cara, tá lá, tem 300, 400, 500 pessoas no seu story. Aí você vai fazer um post, cara, tem 10 pessoas que curtem seu post. Cara, isso aí é uma analogia de uma coisa que é cotidiana, que é a internet, a gente tá com o celular o dia inteiro na mão, que é uma coisa muito real e palpável pra gente entender como funciona o ser humano, como as pessoas estão mais dispostas a te stalkear de uma maneira negativa do que, de repente, aí te dar apoio, te ter essa empatia, né? Essa escutativa, de te ajudar, te dar um bom conselho, né? Real. E quando eu falo assim, né, de conselho, claro que nem eu falei, né? Ninguém vai salvar a gente. Isso é um fato. Se eu não tivesse escolhido me salvar, não tava de pé. Sim. Eu já tinha ido embora mesmo. Entendeu? Não foi... Claro que eu também sou terapeuta, né? Eu sou axiana, eu sou reikiana, eu trabalho com os cristais. Os cristais fazem parte da minha vida também. Isso aqui é um ritual. Eu não saio de casa sem uma pedra. Porque isso mudou a minha frequência energética. Energia, exatamente. O lance, quando eu saí dos remédios, igual eu falei, eu fui fumar voltei a ter uma vida normal, que foi quando eu me conectei com as pedras. Sim. Sabe? Isso fez toda a diferença também na minha vida. Aí veio essa conexão de novo com a minha mãe, a gente foi se ajustando de novo, porque as famílias ficaram... Corrompeu tudo, cara. Sim. A dependência química, enfim, mano. Ou não só a dependência química, os relacionamentos tóxicos e abusivos, eles te afastam de tudo. Suga a sua energia, cara. Suga. E ele vai te afastar de pessoas que te deixam mais consciente. Se é sua amiga, se é sua mãe. Exatamente. Ou seu próprio filho faz uma triangulação dentro de casa que você fala, cara, tô perdendo contato com meu filho, não tô entendendo. E às vezes é o seu parceiro que tá fazendo isso, cara. Então, assim, escolher mudar é a gente que escolhe, obviamente. Ninguém vai escolher nada pela gente. As escolhas erradas que eu fiz, eu sou altamente responsável por isso. Entendeu? Sim. E quando eu falo da leitura e do e-book dessa menina queria ser amada, é porque é um ponto de visão que se eu tivesse olhado antes, de repente, eu não teria passado tanto, cara. Sim. Soubesse ter. Mas é que tá. Poderia. Mas é que tá a importância aí desse material que você tá trazendo pra nós aqui, cara. Que é esse e-book aqui. E contando um pouco dessas experiências. E, assim, abrindo aí novas portas aí pras pessoas que, de repente, com certeza, uma galera vai se identificar com o seu testemunho, com as coisas que você apresentou aqui pra gente. E vai ver, de repente, aí nesse e-book aí uma oportunidade, né, cara? De repente, aí... tomar novos rumos, né? E fazer coisas diferentes. Tanto que foi tão louco, quando começou essa história, eu não imaginava nem onde eu estava me metendo. Eu tava tentando me curar quando começou esse e-book. Só que, cara, começou as redes, Facebook principalmente, tem um alto público de engajamento pra esse meu produto. Sim, sim. Cara, começou relatos de mulheres me mandar. Eu acabei criando um grupo de apoio, sem imaginar, diretamente. E tantas mulheres me mandando mensagem, se identificando, me chamando no PV. Que legal. E eu falei, cara, que responsabilidade. Mas eu não imaginava até onde ia. Aí eu vi tanta gente me contando histórias absurdas. Isso mexe muito com o íntimo. Meu Deus! E tem coisa que, juro, eu choro. Me dói por dentro, eu sinto, a gente é empático demais, dói em mim. Eu falo, parece que tá acontecendo comigo.
sabe? É o lance da energia, de trocar essa energia. E é doloroso demais. É uma coisa que a gente tem que aprender também, realmente, a não misturar as energias, senão você não ajuda o outro. É verdade. Você tem que estar bem. Ajuda e não ajuda o outro. Pra você conseguir estender a mão, você tem que estar bem, né? Tá equilibrado. Então, assim, eu vi tantas histórias que eu falei, gente, não é possível. Tem hora que eu falo que esse mundo tá tão louco. E olha que hoje a gente tem tanta instrução, cara. Porque a gente vem de uma época, você tem a minha idade. Sim. Cara, a gente conhecia o quê? O rock e a rua. É verdade. Tá ligado? A gente andava por Ribeirão, andava por Centrão, os barzinhos. Aí você queria ver um À colega? noite, eu vou bater na casa do meu colega. Ô, fulano tá aí, ou a mãe, ele não vai sair hoje. Entendeu? E a gente tava ali na rua. Exatamente. Ou o telefone que discava. Esse dia, o tempo que eu fui mostrar pro meu filho o telefone, eu falei, filho, faz uma ligação nesse telefone. Por quê? Não sei não, ué. Ele assim... Ele tentou apertar o botão em vez de girar, velho. Tipo, eu falei, olha. Então, assim, tem que respeitar a geração que a gente vê. Não, eu costumo dizer, cara, é engraçado como todos os nossos assuntos aqui do Manga Talks, aqui, como permeiam essa. Porque a gente, como eu sempre falo, porque nós somos eu acho que a melhor geração que teve no planeta. Porque, a gente pegou essa transição do analógico pro digital. Ou seja, a gente tá na vanguarda de muita coisa legal, meu. E olha como a gente, né? Realmente, é uma ótima, foda geração. Porque a gente não teve tudo mastigado. A gente não tinha... Quando se falava em terapia ou psicologia, isso era coisa tipo, rico, sei lá, o caralho. Era algo, pelo menos na minha realidade, era algo meio surreal. Inatingível. Entendeu? Então, assim... você acha que a gente tinha essa internet, toda essa informação? Então, essa galera que tem hoje isso... Cara, eu falo, meus filhos usam pro bem. Exatamente. Olha a oportunidade que você tem. Olha a democratização de conhecimento. Cara, eu adoraria. Você ganha dinheiro só estudando na internet, cara. Eu adoraria ter todas essas ferramentas que eu tenho à minha disposição hoje. Eu adoraria ter, quando eu era mais novo, entendeu? Você não pensa e fala assim, cara, nós já tínhamos ganhado o mundo. Você é louco, velho. Você não pensa e fala assim... Mas isso também, sabe por quê? Também por causa da nossa cabeça, né? É que eu tô falando, a gente tá nessa vanguarda. Então, a gente pensa que a cabeça... Quando a gente tinha 20 anos, a gente não tinha essa cabeça legal, né? Não ter passado por esse monte de experiência, né? Não tinha. Mas é aquilo, de repente, é que não era pra ser. Sim, claro. Mas já pensou se a gente ali tivesse os pais mais comunicativos? Sim. Ou tipo, que nem eu vivia na biblioteca sem a Junqueira. Eu sempre fui uma menina muito fácil. É livro de autoajuda. Deixa eu posso falar, já que você tá falando isso aí, deixa eu fazer uma... Deixa eu achar aqui. Eu acho muito bacana você ter falado sobre isso. Aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Pra mostrar pro pessoal aqui. Que faz muito sentido. Vou ver se consigo não vou perder o fio da meada. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pra mostrar pra rapaziada. Lá vem. Qual é? Vamos ver se eu acho aqui, gente. Olha que legal. É uma reflexão do seu livro que tá aqui. E eu vou fazer uma apanhada embaixo aqui só pra mostrar pro pessoal, ó. Tem gente que nasce com um mundo de possibilidades. E tem gente que nasce lutando pra provar que merece amor. Isso aí, eu sei que você tá falando sobre relacionamento, mas, cara, isso aí é pro geral, tá? Se você começou cedo demais, sentindo dores que não era pra sua idade, saiba que isso não te define. Só te fortalece e você é muito mais do que suas escolhas, das escolhas que você faz pra tentar sobreviver. Mas assim, olha só, eu peguei essa parte do seu livro e peguei uma reflexão aqui de Chico Xavier. Olha que legal, a gente tá falando sobre espiritualidade, a gente falou sobre um monte de coisa legal, e você tá falando sobre o que seria, né? Olha uma passagem sobre Chico Xavier, que eu acho super bonita, eu até anotei aqui pra mostrar pro pessoal. Olha, engraçado, como eu nem imaginava que a gente ia chegar nessa altura do papo, mas olha que legal, ó. Tem uma reflexão, pessoal, de Chico Xavier, que é o seguinte: um obreiro do centro dele, ele chegou pra ele e falou assim: Chico, cara, eu não entendo, meu. Por que algumas pessoas saem, cara, tudo mastigado, cara? A pessoa tem dinheiro, a pessoa, cara, tem casa boa, é bonita, as coisas acontecem mais rápido pra ela, nossa, a beleza abre portas pra ela, ela tem dinheiro, ajuda ela. Nossa, olha, cara, a pessoa tem carro, ela consegue fazer tudo. E, cara, cara, nessa loucura, lutando pra tentar sobreviver. O Chico, com aquela sabedoria dele, né? Que é aquela coisa que é transcendental, né? Virou pra ele e falou assim: olha, filho, que coisa mais bonita. Olha a nossa oportunidade, nós já estamos colhendo. olha, e outra, além da sabedoria dele, de se incluir junto com o obreiro, reclamando da vida. Ele falou assim: nossa, filho, olha que maravilha, olha, nós estamos colhendo, meu. Cara, me arrepiei agora. Sensacional. Que é justamente isso, né? Tipo assim,
saber entender as nossas dores e saber canalizar elas pra uma coisa boa, isso é uma, cara, isso é uma... É de grande valia, né, cara? Por isso que hoje uma luta grande minha mesmo é fortalecer os meus filhos, cara, dessa geração, sabe? E justamente agora eu tenho uma menininha de 5 anos também, você imagina, cara, Sim. tem chão aí. Cara, pelo pouco que eu te conheço, né, que a gente tá se conhecendo hoje, na verdade, né? Mas pelo pouco que eu te conheço, cara, você vai ser uma... Assim, eu vejo até pela sua mãe, cara. Sua mãe, sei lá, vou colocar você como molde aí da sua mãe. Com certeza, cara. Sua mãe deve ser uma pessoa maravilhosa, Sim. entendeu? Que educou muito bem você. E que você vai fazer um excelente trabalho com as meninas também. Os mais novos. E os mais novos, com certeza. Os meus mais velhos falam assim pros mais novos. Falam assim, ó, vocês estão no céu, viu? O Gabriel mais velho, ele sempre fala pro Antônio. Fala, ô, irmão, você tá no céu, cara. Sua mãe tá aí pondo comida no seu prato, meu. Eu já tava 14 anos no bololô da sua mãe, pra lá e pra cá, carro no boteco, mãe doida, mãe... Sabe? Porque isso também é uma coisa, né? Que eu tive que superar bastante, que foi as culpas, né? De não ter sido uma boa mãe. Sim, não, cara. Ai, cara, carregar um milhão de coisas pra poder falar. Você foi o que você precisava ser naquele momento certo que você estava da sua vida. E eu tenho certeza que é o que eu tô te falando. O que não te mata te fortalece, né? São as muralhas que a gente tem que quebrar, que a gente tem que pular, que a gente, né? E aí são as escolhas, de falar, eu escolho não ser o que tentaram fazer comigo. Sim. Entendeu? Ô, Jaque, bom, eu numa parte do papo aqui, que na verdade já explodimos nosso tempo já. Já estouramos nosso tempo. Mas assim, vou fazer uma pincelada rápida aqui, que hoje o papo tá muito bacana. Vocês perceberam, né, pessoal? Com certeza, Jaque vai voltar aqui. Certeza, pra gente trocar mais ideia. Vocês viram como que ela fala bem, como que ela, comunica super bem, né, cara? E eu nem deu pra falar da gente. Tava tão nervosa. Não, caramba, mas, cara, eu tenho certeza que você esqueceu das câmeras, né? Acho que sim, eu tô olhando aqui no cara, teu olho, todo mundo vem aqui, desenrolando. cara. Todo mundo vem aqui, chega nervoso. Aí fala assim, nossa, meu, cara. Aí fala assim, isso é uma coisa boa. Cara, eu até recebi alguns elogios aí, cara, eu ando recebendo, que acaba que vai descendo a gente, sabe? Me falaram já me chamaram no inbox, falaram pra mim assim que... Nossa, Manga, o que você tá fazendo aí, cara, vai na contramão aí do que o pessoal tá fazendo em Ribeirão, cara. Pelo fato de não fazer com pauta, de deixar o papo no flow, que isso, cara, eu acho muito legal isso. Olha que eu ainda tenho uma dificuldade muito grande, porque enquanto eu tô trocando ideia com você, às vezes... meio que eu dou até uma fugida do papo, é que eu tô controlando o Twitter aqui. Então eu tô conversando com você, tô controlando o Twitter, tô pegando a melhor angulação da câmera pra você, tô monitorando o tempo. Então, tudo isso ao mesmo tempo. E eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e falam assim, nossa, Manga, pô, que legal o trabalho que você tá fazendo. Isso aí mostra que... eu tô super à vontade, eu tava mas é justamente isso. acelerado. É justamente isso que as pessoas falam. As pessoas vêm aqui, às vezes a pessoa... Nossa, esse Manga, o que você vai me perguntar? O que você vai falar? Cara, meu, aqui primeiro, tá? Não é uma entrevista, isso aqui é uma conversa que eu tô gravando, cara, né? Na verdade, quando eu pensei em montar isso, essa era a ideia do negócio. Pô, meu, eu quero ter um papo que nem a gente teve agora, um puta de um papo da hora, só que eu queira compartilhar isso com as pessoas da melhor maneira possível, né? Mas você facilita o rolê, né, cara? Você é super leve também. Pô, obrigado. Não, mas, cara, demais. o papo muito bom, o papo, ele flui naturalmente. Uma salva de palmas aí, então, pra nós. Então, gente, como eu tava dizendo pra vocês aí, o que acontece? O tempo deu uma excedida, mas assim, é por uma boa causa. Então, eu vou dar uma passada aqui no livro da Jaque, no e-book, pra mostrar pra vocês um pouco sobre as imagens que tem no livro. Ela vai contar pra gente como ela chegou nessa identidade visual. Então, vamos lá. Jaque, primeiro eu vou trocar a câmera aqui. Eu vou colocar essa câmera aqui. E vamos aqui, ó. Pessoal, Jaque, já estamos com a câmera separada. Ó. Olha que legal, galera. Depois eu vou subir lá em cima. Subir lá em cima é ótimo, né? Pleonasmo aí. Subir lá em cima é ótimo. Mas depois eu vou subir um pouco mais pra mostrar pra vocês o prefácio lá. Mas, ó, gente, olha que eu separei essa parte que eu achei muito bonita. Se liga aí. É tudo que a gente tava falando aqui, né? De uma maneira, claro, né? Mais sutil, né? Mais polida, né? Essa parte da Jaque. Mas olha que legal, gente, ó. As amizades vinham e iam. Algumas me afundavam, outras me sugavam, me seguravam nos piores dias, tá? Ó, já eu e meu pequeno moramos em tantos bairros. Desculpa, pessoal, esse óculos que não é o óculos que eu uso pra ler, mas só pra que vocês entendam, galera, olha que linda a identidade visual, tá? Eu acho bacana mostrar pro pessoal. De onde você tirou essa inspiração?
Ó, da identidade visual, eu tô falando sobre de ter essa boneca na ideia. Porque eu, sinceramente, o que me chamou atenção... Sim. A primeira coisa que eu vi quando... A intenção é essa, velho. Que me chamou atenção a justamente... identidade visual. Eu falei, pô, meu, cara, o negócio parece eu até falei pra você no inbox que meio Annabelle negócio, né? E o Instagram também, se vocês verem toda a identidade visual... Eu tô falando no Instagram, antes de abrir o livro. Sim, eu tô falando no Instagram, tô falando. Então, mas tem todo esse contexto. Tanto o e-book quanto a identidade visual das redes sociais é bem marcada nesse contexto. Que assim, pra mim chegar, né? Que nem eu sou uma empreendedora digital, chegou a IA e tudo que chega eu falo, vou embora, deixa eu estudar, qual que é a novidade, aí eu não paro, enquanto eu não mastigo. Então, junto com a IA, eu criei uma identidade visual e eu criei alguns prompts, que né, são os comandos. Eu criei prompts específicos para me trazer cada imagem de acordo com o contexto. Tanto que cada imagem é colocada de acordo com o texto com o texto, com o fundo e tudo muito isso bem eu percebi, elaborado. cara. A luz, o jeito que a luz tá chegando nas imagens, é prompt de... E tudo isso, quando vamos falar assim, isso é legal, essa parte, eu adoro falar disso. Empreendedorismo digital. Porque tem muita gente falando, eu já escutei. Falei assim, mas foi a IA que fez. Ó, vou levantar essa bandeira aqui, ó. Beleza, a IA tá aí. Mas sem o homem, ela ainda não faz nada sozinha. Então eu posso te falar que cada imagem dessa, ela é exclusiva minha. Porque foi um prompt meu. Até eu chegar no prompt correto e ele vir me entregando a identidade visual. Cada imagem, o prompt é bem colocado. Pra fazer sentido, claro. Exatamente. Então, cada imagem dessa, ela é da autoria da Jaqueline exclusivamente. Foi um prompt? Foi. Mas quem elaborou esse prompt? Foi eu. Essas imagens não tem em nenhum lugar da rede. Isso daí não tem no Canva, isso daí são criações minhas. E tudo que tá na minha rede também. Eu falo assim, cara, porque eu me orgulho digital. muito disso, de falar real. Salva de palmas. Eu acho surreal. Eu aprendi isso na raça, ó. E até os vídeos do Flow. Se vocês verem já no Instagram, já tem vídeo do Flow, da série Sem Máscara. Eu já tô usando os prompts ali pra criar. E na realidade, gente, eu vou falar. Eu uso 5 IAs. Então, uma agrega com a outra. Legal, uma me entrega o prompt pra outra. Agora, isso aí é um projeto, um dos projetos que já fica pronto no meu GPT, vou onde mostrar ele muito, já não. me entrega tudo pronto. Vou mostrar muito pro pessoal, não. Senão o pessoal vai querer travar a imagem aqui pra ler. Aí não pode, bem, o pessoal tem, bem bacana, tem que comprar um e-book, galera. Ó, eu vou subir lá, só pra mostrar pra rapaziada, como começa, o preâmbulo. Que na verdade eu até já fiz algumas citações aqui. Vou subir mais rápido aqui. Pronto. Galera, aqui tá a capa do livro. Olha que legal. A menina que queria ser amada, Sem Máscaras. É o volume 1. Você sabe que eu tive um blog que chamava Sem Máscaras na época da internet de escada. Lembra do Blogger? Você não sabe da maior, cara. É que assim, a gente tá em fase de mudança aqui também, né? O que acontece? A gente tá indo pro outro estúdio, tudo, né? Mas não vai ser agora, mas a gente tá fazendo isso. E então pra chegar pra mim, as minhas... Eu sou apaixonado em máscaras também. Mas assim, é tudo retrô, né? Tá pra chegar a máscara do Máscara, do Tim Carrey. Comprei uma máscara tamanho real mesmo, pra deixar aqui no estúdio. A máscara do Jason, da Sexta-feira 13. Várias máscaras vão vir aqui. Você curte uma máscara. Eu curto tudo que é oculto, meio cultura pop. misterioso. Não, cultura pop. Então, na verdade, o máscara não é a máscara no seu sentido que a máscara tem, né? A máscara do máscara mesmo, de cultura pop. Mas muito legal, cara. Acho muito isso aqui, essa máscara, por exemplo, é uma máscara do teatro, né? É uma máscara de baile de máscaras, né? Que antigamente tinha, né? Aquelas máscaras... Eu já até peguei uma máscara dessa na mão. Feita de cola... Vira como se fosse um gesso isso. É super lindo. A gente já fez, a gente fazia isso na escola. Você sabe quem faz isso? Quem faz e faz isso com uma... Cara, uma maestria... O Reinaldo Romero, pessoal. Ele é artista plástico. Inclusive, ele tá pra vir aqui pra gente bater um papo sobre... ele veio aqui, ele falou só sobre a ONG, né? Sobre a... como é que é? Basta de queimadas, né? A gente veio só falar sobre a ONG e sobre o PL 2159, né? Que eles são contra, né? Nós temos que ser contra o 2159, né? Que quer flexibilizar aí a queimada, né? A derrubada de árvores do nosso ecossistema aí. E já tá combinado com ele, ele vai vir aqui. Só que ele faz essas máscaras de uma maneira, cara, muito legal. Ele, como é artista plástico, ele usa cabaça. Ele usa, cara, vários utensílios da natureza. Coisa que não serve, por exemplo, não serviria pra nada. É muito top, cara. Ele faz quadro, faz máscaras. Eu falei, vem um dia só pra bater um papo sobre isso aqui. Cara, e eu vou te falar que além desse universo digital...
Eu também, cara, eu também sou artesã. Que faço legal, tudo, que legal. Trampo em Bacana. pedras naturais. Não faço mais, mas já fiz muito. Sim, sim. Mas eu falo assim, cara, falando de mim, eu sou uma pessoa, na moral, tipo, eu penso que não tem nada que eu não possa fazer. Sim, claro. Sabe? Assim, Legal, legal. O que eu falar assim, ó, já, que eu tenho um projeto aqui. Não, é perigoso falar. Eu preciso que você quebre esse copo, faz. Você consegue. Não. Eu consigo. É perigoso falar assim, ó, você não pode, aí que você vai querer fazer, né? É minha cara. Pra se provar, né? Que você, não, eu consigo, Eu faço qualquer coisa, só estudar, ainda mais hoje, por isso que eu falo, com tanto conhecimento. Democratizou tudo, né? É louco, filho. Não sai do lugar quem não quiser. Aí, galera, ó, é o seguinte, ó, então, depois aí pra rapaziada, tá? Primeiro volume. Vamos fazer o seguinte, viu? Nós vamos colocar o link de compra, tem um link de compra já? Tem. Tá lá na bio. Isso, tá na bio do Instagram dela, eu vou mostrar pra vocês, mas também vamos deixar um link de compra, de repente, que se você quiser, pode deixar um aqui na descrição desse vídeo também, aqui legal. do YouTube, você que não quer pro Instagram, tá? A gente deixou aqui pra vocês comprarem depois, que é muito legal. Mas, ó, galera, ó, antes de tudo, ela precisa dizer, escrever este e-book foi um ato de coragem. Não porque eu queria expor ninguém, mas porque, por muitos anos, eu escondi tudo. A dor, o medo, a vergonha, né? Eu calei o que me destruía por dentro, sorrindo por fora. Eu me calei o que me destruía por dentro, sorrindo por fora. Como tantas mulheres fazem. Uma salva de palmas aí. Eu me emociono ainda cada vez que eu leio. Não, é muito bonito, muito bonito. Gente, ó, então é isso. Vou deixar pra vocês um link de compra aqui do livro, tá? E agora a gente já vamos aproveitar que a gente tá aqui nessa tela aqui, já vamos pras redes sociais, vou mostrar pra vocês as redes sociais da Jaque aqui, ó. Você que quer acompanhar, que eu vi que vocês vão ficar interessados pra caramba, né, meu? Então, muito legal. Tem a Vibe, né? Ó, tem a rede social, depois a gente coloca, mas tem o YouTube, tem TikTok, tem a Vibe, a Jaque tá em todas as plataformas digitais e a Vibe Vital Shop. Sim. Que é, quem sabe de Ribeirão me conhece, foi uma das minhas lojas do shopping Santa Úrsula, que eu encerrei a operação. Que inclusive o Dia Josi, minha esposa, te conhece. Dos cristais, porque os cristais também têm uma puta história na minha vida. Ó, você vai ter que voltar aqui pra gente trocar uma ideia sobre cristais. Eu nem vou deixar ela aprofundar muito. E essas 4 folhinhas aí, ó, representam meus 4 filhos, cara. Faz o seguinte, ó, só pra mostrar pro pessoal, galera, pra vocês verem que a gente não tá mentindo pra vocês, ó, pega essas pedras aí e mostra pra câmera. Tem umas pedras aqui, ó. Aqui, ó. Pega uma delas, só pra mostrar aponta pra essa câmera da frente aí, ó. Essa aqui? Isso. Aqui uma perita. Olha aí, galera, ó, só pra vocês verem, nós separamos até algumas pedras aqui pra gente falar, ó, quem sabe a gente não chega numa parte do assunto que a gente vai trocar uma ideia sobre pedras, mas não rolou, galera. É longo. Aqui, ó, prosperidade pura, pedra. Vamos aproveitar que eu trouxe os pacotinhos. Deixa eu abrir aqui que eu trouxe um presente pra você. Não, beleza, ótimo. Não sei se é a hora. Espera um pouquinho, que você já vai... Deixa eu só mostrar pra rapaziada. Galera, ó, aqui no Instagram dela, ela compartilha... O que você compartilha aqui? São momentos da sua vida, né? São uma parte dos seus trabalhos. Eu tô vendo aqui, ó, sobre a sua bio. Bastante. Aqui, galera, isso que eu falei pra vocês aqui sobre a identidade visual, que eu achei muito bacana. Ó. Isso é todo o contexto mesmo. É meio triste, mas é real, cara. Tem um nuance, né, da penumbra ali. Mas, ó, muito bonito, muito bem feito. Foi isso na verdade, isso que me chamou a atenção, viu? Tá? Legal. Aqui tem... Bom, atenção, essa. Vamos ver aqui. Você, mulher, que já chorou calada várias vezes. Às vezes eu falo. Estava aos pedaços por dentro, sorrindo por fora, pra manter que tava tudo bem, quando por dentro tava só o caos, só os cacos. Então, esse vídeo aqui é pra você entender que é capaz de virar o jogo, é possível virar o jogo. E pra virar o jogo, você precisa entender de onde vem tanta dor, de onde veio esse contexto que te levou a ficar calada tantas vezes quando você queria gritar. Então fica aqui o meu convite para você conhecer o meu e-book. O primeiro volume, A Menina Queria Ser Amada, da série Sem Máscaras. É uma história real e verdadeira da minha vida e de tudo que eu passei. E ela é uma motivação para você, mulher, dar a volta por cima. Porque eu tô aqui, ó, dando a volta por cima, mais uma vez recomeçando. Sabe por quê? Porque eu tenho fé. Então vambora, vem comigo. Ai, que bonito. Que é isso? Ai, que legal, gratidão. Aí, galera. Ó, rapaziada, vocês viram aí que tem muito conteúdo de valor aqui, tá? Bem bacana. Então, chamar todo mundo aqui pra seguir, tá? Galera, nós estamos com o tempo excedido, tá? Mas depois dá uma chegada. Olha, galera, que legal. Ela vai compartilhando coisas do dia a dia, né? E fazendo um link aí com e-books. Voz, trechos. Cara, muito legal. É um trabalho bem bacana. Parabéns, tá? Pelo seu trabalho aí. Nossa, galera, olha que bacana, muito bacana demais, tá? Sigam aí, rapaziada, @Jaque_Alves C. @Jaque_Alves
Alves Sema. Salva de palmas aí! É isso aí, Jaque. Legal. Jaque, bom, agora é o seguinte, ó. Você quer me dar um presente? Agora eu já aceito o presente. Não veio pacote presente. Não precisa, imagina. Eu já vou abrir especialmente pra você. Isso aqui é a cara de quem não, ama os Salto-Elas. Isso aqui é a minha cara. Não, por favor, mostra pra câmera aí. Vou mostrar pro pessoal. Galera, olha que legal, galera. Pode apontar. Não, vai lá na frente da lente. Pode. Isso, tá bom. Aí. Vamos ver. Vamos esperar ela focar. Bonitinho. Aê! Que linda, meu. Isso é a minha. Você sabe que isso aqui vai. Isso aqui é o seguinte, tá aqui, ó. Isso aqui vai ficar aqui no estúdio. Isso é muito legal. Isso é um trabalho que, ó, infelizmente, hoje em dia se valoriza muito pouco, mas, cara, é sensacional quem faz esses detalhes. Isso aqui vai ficar no estúdio aqui, galera. Pra abençoar o estúdio aqui, ó. Isso aqui também. Isso é minha cara, o gnominho. Vai pros mestres da lapidação, porque isso aqui é uma joia. É um coração de quartzo verde. Nossa, isso aqui a Josi Pedra vai de amar. saúde, né? Quartzo verde, saúde física, mental, mostra emocional. Mostra pra câmera aí, deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Quartzo verde, ó. Galera, olha que lindo isso, meu. Nossa, cara. Obrigado, Deus te abençoe. Toda vez que precisar, você coloca assim no coração. Aquele trabalho chakra do coração. Nossa, obrigado. Isso vai ficar pra realmente uma outra conversa, porque... Não, depois a gente vai... Toda essa mudança da Jaque, eu posso falar. Fora dos remédios, da loucura, o que mudou a minha vida foi isso aqui, ó. Isso aqui mudou muito. Isso aqui foi a minha terapia. Essa conexão cristalina. Isso aqui mudou a minha vida. Olha que legal, galera. Se liga aí, meu. Bom, gente, ó. Massa demais. Galera, é o seguinte. Chegamos ao fim desse papo sensacional, esse papo esclarecedor, maravilhoso que a gente teve aqui com a Jaque. Jaque, agradecer muito você, tá? Pedir, falar obrigado pra você. Obrigado pra você que a gente tá na correria, né, meu? No dia a dia. E outra, quando eu te chamei, você de primeira, você já falou, não, eu topo sim, eu achei muito bacana isso aí. Então, mostra que você é aberto pra compartilhar essas experiências que você tem, tá bom? Com certeza, a sua mãe, com certeza, eu acho que ela vai ver esse podcast aqui. Ela vai estar aqui com a gente também. A gente vai bater um papo muito bacana com a Luzinete. Com a matriarca, né? É Luzinete. Com a Luzinete. Com a Luzinete, ela vai estar aqui. Vai bater um papo com a gente sobre espiritualidade. Vai ser muito bacana. Vocês não podem perder, tá, pessoal? Então, deixar o meu abraço aqui. Agradecer muito a sua presença. E futuramente... Você sabe que essa é só a primeira... É só a primeira de muitos, tá? Ah, legal. E tem história pra caramba pra contar. Só que assim, ó, deixa eu te falar. Antes da gente ir embora, tá? Eu vou abrir aquela câmera pra você. Eu quero que você dê um recado. Se quiser dar um recado pras mulheres. Cara, pra quem você quiser. É o seu momento. Manda o seu recado ali. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer. Eu que agradeço por caramba de estar aqui. Porque Tamo junto, é uma tremenda oportunidade a gente poder ter voz pra falar. E eu, como mulher que realmente fiquei calada por tanto tempo, mesmo parecendo ser essa fortaleza, mas eu resolvi tirar minhas máscaras e deixar aberto que eu sou uma mulher comum, vulnerável como qualquer outra. Sim. Passei diversas coisas e escolhi levar essa mensagem de luz, de voz, para que as mulheres se amem, se reafirmem, se compreendam, se reconheçam. Isso vale para os homens também, ok? Mas as mulheres, que é o nosso público-alvo mesmo, porque não tem como, as mulheres, em maioria, a gente que passou, que desceu ladeira, que sorriu, chorou calada. Então, essa voz, essa oportunidade dessa voz é para que você, mulher, escute essa voz. E vem comigo, tamo junto, a minha rede tá aberta de apoio. Não sofra calada, não usa máscara, não fica sozinha. Você não está sozinha, a gente tá junto, então conta comigo. Eu quero ser motivo de contribuição só, expansão. Então, vambora. É isso aí, rapaziada. Agora é com você, galera. Gente, agradecer muito aí vocês que ficaram até agora com a gente, tá? Galera, por favor, rapaziada, que papo bacana que a gente teve aqui. Deixa um like aqui, galera, tá? Você deixando um like num vídeo como esse, vocês mostram pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que o nosso conteúdo é legal e o YouTube acaba que ele distribui nosso conteúdo pra mais pessoas, tá? Galera, e não se esqueça, galera, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante pra nós, tá? Pra você se inscrever no canal, pessoal, vocês ajudam muito aqui. E detalhe, viu, galera? Logo tem novidades aqui no canal. É lógico, a gente tá... Eu não tô trazendo tudo ao mesmo tempo aqui, porque a gente tá em fase de mudança. E o que acontece? Tá acabando nossa segunda temporada já. E logo vem a terceira temporada, cara. Vai vir com tudo. Então, já se inscreva no canal, que é muito importante, tá? E compartilhe esse episódio com quem precisa conhecer um pouco mais sobre a história dela. Jaqueline Alves! Valeu, amigo! Arrasou! Você é incrível, obrigada. Muito sucesso pra você. Tudo de bom, hein? Valeu.